dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos ver aqui. Bom dia. Vai ser uma live que eu fui convidado a fazer aqui por um pessoal que fez uma... que tem... aí, ó. Bom dia, Itati, Paraná. Convidou aqui o Elefantinho, Rodrigo? Vamos ver se te convidou, cara. Não tô te vendo aqui. Elefantinho bonitinho. Aí. Ô, Rodrigo. Ô, doutor Victor, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo certo, e você? Graças a Deus. Maravilha. Bom, antes de mais nada, uma satisfação muito grande estar aqui na nossa live aí, ter aceitado o nosso convite. Sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de ouro para o pessoal do Elefantinho e para nós, né? Tá aqui com você, né? Maravilha, cara. Bem, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu dei uma vasculhada no... Ai, para, rapaz. O cachorro aqui embaixo. Eu dei uma vasculhada aqui já no trabalho de vocês. E vocês estão de parabéns pela construção, né, que vocês conseguiram. Provavelmente foi uma coisa... deve ter surgido um pouco mais casual e tomou uma grande proporção hoje, né, cara? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que vocês sabem que eu sou alucinado por projetos infantis. Gosto muito, né? Meu sonho sempre foi esse. Ainda farei alguma coisa, então fico muito feliz de ver pessoas que estão construindo nessa área. É muito bom. A criadora do Elefantinho, a Aline, minha noiva, né, ela criou com o propósito muito ímpar de resgatar valores sociais, ambientais, de família que estão se perdendo, né? E para que a gente faça algo de fato para ter um mundo melhor, né? Então eu me apaixonei por ela e pela causa, né? do Elefantinho, Elefantinho Bonitinho. Ela sempre me puxa a orelha quando eu não falo o nome completo, né? É o nome composto, Elefantinho Bonitinho. E eu sou engenheiro químico, eu atuo na área de óleo e gás, então eu sou executivo da área, mas eu faço por prazer a divulgação do Elefantinho, trabalho no Elefantinho, por prazer, por deixar um legado positivo, né, para um mundo melhor. Nada mais produtivo de ter um mundo melhor do que atuar nas gerações futuras, né? Muito melhor, precisando de um louco, zerar a humanidade e fazer de novo. Não, se você atuar a longo prazo, a gente consegue sim tornar o mundo melhor e cada um tem que fazer a sua parte. Então, acredito piamente nisso. Muito bom. Então, eu vou pedir para que você se apresente para o público do Elefantinho e em seguida a gente vai para as perguntas. Bom, público do Elefantinho, sou Vitor, sou simplesmente médico. Simplesmente porque realmente sou médico só. E além disso, sou escritor, sou professor, sou palestrante, então eu atuo bastante na área de prevenção, de estilo de vida e de estímulo a mudanças, principalmente alimentares e comportamentais, para prevenir doenças e, inclusive, para gerenciar doenças crônicas. Muito bom. Mas você foi muito humilde. Eu queria florear um pouquinho mais, né, para o pessoal do Elefantinho, para que saibam e tenham a ciência da importância do convite, porque eu estou tão ansioso e tão contente com esse momento de agora. Então, a oportunidade, pessoal do Elefantinho, aproveitem a oportunidade. O Dr. Victor é um dos melhores médicos do país, se não for o melhor. Ele é médico de
várias celebridades, inclusive Padre Fábio, que tem depoimentos sobre quanto a saúde dele melhorou após o acompanhamento com o Dr. Victor Sorrentino. Então, aproveitem o momento. E o Dr. Victor trabalha muito com a questão da medicina integrativa, buscar a causa, e não só o tratamento da doença em si, mas a causa da doença. Então, eu preparei algumas perguntas que eu acho que dariam umas 10 horas de live. Então, vamos ao que realmente interessa. Eu vejo a importância da medicina integrativa. O que ocorre hoje? A pessoa, por exemplo, tem uma dor abdominal e vai para o médico, ele passa um anti-inflamatório, aquilo dá um problema, por exemplo, no estômago, aí ele vai tomar um remédio para o estômago, e aí no final das contas, depois de vários anos, ele está em vários médicos especialistas, ele está tomando 15 remédios e um tratando o efeito do outro, né? Então, por isso que eu acho muito importante, parabéns ali pelo seu trabalho de medicina disruptiva, né? E queria que você abordasse um pouco sobre a medicina integrativa, o que é o o indivíduo como um todo. Eu aprendi muito cedo, sabe, Rodrigo? O que é olhar como um todo. Eu, na época da faculdade, comecei a me queixar de refluxo. Aí eu estava passando, me lembro na época, a gente vai de cadeira, né, matéria, enfim, de gastroenterologia, e conversei com a paciente, com a professora, com as professoras lá. Eu, poxa, estou realmente passando por isso, aquilo, assisti a aula de refluxo e me encontrei. Ela falou assim, bom, tal, perguntou, assim, fez algumas perguntas, disse, realmente, se é refluxo, tens que tomar tal remédio. E eu me lembro que o omeprazol não tinha sido lançado há tanto tempo assim, né? O antigo era ranitidina. E eu ponderei, naquela época, a cabeça de aluno, né? E muitas vezes cabeça de médico assim também, eu falei, bom, o mais novo é o omeprazol, deve ser o mais moderno, né? Tal. X chegou ao mercado porque a indústria realmente conseguiu validar, né? Que não tem risco, isso, aquilo. Vou usar o omeprazol. Comecei a usar o omeprazol, aí de tempos, e ela me falou ainda uma outra coisa. E também, além disso, né? Como eu durmo de bruços, você procura dormir um pouco mais elevado, que a pressão é um pouco mais elevada. Tomei essas duas medidas. Bom, no meu prazer a longo prazo me trouxe desastres, né? Porque como a gente passa a não absorver bem muitos nutrientes que dependem de acidez gástrica, então aquilo ali foi diminuindo a minha chance de absorver nutrientes, que já geneticamente eu já não tenho uma boa metabolização, e com isso me trouxe, enfim, desde déficit de atenção até outras consequências. Mas o fato é que, como eu comecei a dormir também com a cabeceira um pouco mais elevada, porque o meu omeprazol não bastava, eu acordava com aquilo ali, e eu costumava, e em nenhum momento foi me perguntado que eu comia de noite, eu comia tarde e comia sempre farináceo, né? Mas essa era a base da minha alimentação. Segui o baile, como se fosse enxugando gelo, né? Mas pelo menos eu não estava sentindo o efeito, né? O sintoma, porque eu estava com remédio. Até que passei depois pela cadeira, né, de ortopedia, e eu tive uma dor cervical. Eu não sabia de onde é que vinha essa dor cervical. Aí eu conversando com o professor, tal, uma das coisas que ele me perguntou foi assim, o que eu fiz de esporte durante a vida, tinha feito bastante realmente, e a outra coisa era como é que eu dormia, travesseiro, tal. Eu falei, não, eu durmo elevado, né, achando que estava abafando, porque afinal de contas eu tenho uma condição aí de refluxo, tal. Ele falou, bom, então tu pode escolher, Vitor, ou ter refluxo, sabe-se lá se vai acontecer alguma coisa contigo e lidar com isso, ou então partir para uma cirurgia cervical, no futuro, do jeito que está dormindo. Aí eu falei, bom, cirurgia de cervical, eu nunca vejo ninguém sair muito bem, né? Ali eu entendi o sentido da medicina ali pela primeira vez, né? O sentido da medicina integrativa, né? Onde a necessidade de uma medicina onde se chegassem algumas conclusões, ou seja, não, peraí, o que é melhor? Não, melhor seguramente era alguém ter me perguntado o que eu comia e mudar minha alimentação. E simples, ponto final.
Porque daquela medicação que eu estava usando lá, o omeprazol, volta e meia eu tinha que tomar um Tandrilax, um relaxante muscular, por causa das dores, né? E anti-inflamatório. Então, isso é a medicina integrativa, né? É eu pensar inicialmente como eu regulo o próprio corpo, tendo como, assim, princípio que o corpo é um todo. Ele não é só um coração, ele não é só um estômago, ele não é só um sintoma. Né? Eu não posso tomar um antidepressivo que me deixa prostrado e com a libido baixa. Senão, consequentemente, eu vou ficar com necessidade de tomar um outro remédio para melhorar a minha libido. Então, posso tentar mudar meu estilo de vida, sabendo que a depressão, na ampla maioria das vezes, a pessoa está comendo errado, tem neuroinflamação, como eu postei ontem. Bom, esse seria o primeiro caminho. Agora, tem pessoas e pessoas, né, Rodrigo? Tem gente que prefere ficar se entupindo de remédio e ficar tratando o corpo como se fosse segmentado. E tem pessoas que não. Depende da pessoa. Entendi. Mas eu achei muito bárbaro, você aborda muito sobre quebrando tabus da medicina, as verdades médicas, né? Baseado em dados científicos e não em dogmas. Tem muitos dogmas que foi falado há muito tempo e as pessoas simplesmente repetem porque repetem, né? Então, é isso que eu queria que você abordasse sobre alguns pontos, por exemplo, colesterol alto faz mal? Vai te matar? Não. Não. Vou ser pontual. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre colesterol, eu postei ontem uma live, está no meu IGTV, sobre colesterol, né? Você que assistiu. Uhum. Mas o colesterol alto ou não alto, ele não é nem de longe um melhor sinalizador para ver se a gente tem risco cardiovascular. Né? Ele é, no máximo, na melhor das hipóteses, um biomarcador para avaliar como é que está a nossa alimentação, às vezes como é que está a nossa situação hormonal, ou por vezes para a gente identificar qual a individualidade daquele ser, né? Se ele tem essa capacidade boa de produzir mais colesterol, ou, que é boa, de fato, de produzir mais colesterol. Essas pessoas, os estudos todos são categóricos, né? As pessoas que vivem mais, elas têm colesterol mais alto e não mais baixo. Então, sim, é o contrário que se fala. E cabe ao médico entender, então, se é da pessoa, se é por conta de falta de boa alimentação, se é por falta de algum desequilíbrio hormonal, se é por causa de envelhecimento. E se isso está trazendo algum risco para a pessoa. Não o colesterol em si, mas o porquê ele está alto. Aquilo que eu estou fazendo é que me traz a consequência, e não um número alto, simplesmente colesterol. Sim, com certeza. E o sal é de fato o vilão da pressão? Não. Não, e nunca foi, né? São alguns descartes que a gente fez aí ao longo do ano, né? do mundo, da história da humanidade. Atualmente, se for parar para pensar, é que as pessoas condicionam muito o sal ao sal que a gente coloca na comida, né? Uhum. Se a gente for falar assim, excesso de sódio é problemático, excesso de sódio é problemático. Excesso de sódio, ele tem no refrigerante, por incrível que pareça, né? Apesar de ser doce, essa doçura é compensada entre muito açúcar e muito sódio. Essas lasanhas prontas, esses biscoitos. Então, a gente tem excesso de sódio em tudo, né? Em tudo que é produto industrializado. Esses produtos alimentícios. Ou seja, quando a gente fala sal, isso confunde muito a cabeça das pessoas. E aí, no passado, o que se fazia, era um estudo que se fez, né? E não fazem mais porque não vai dar certo. Estudos com redução de sal. E aí, o que viram? Que não adiantava nada. Que até pelo contrário, as pessoas que botavam menos sal na comida, aparentemente, aumentava a sua pressão. A gente não sabe exatamente o porquê, tá, Rodrigo? Mas o fato é que se a gente fosse escolher o que mais causa hipertensão é o açúcar. Está longe do seu sal. Mas quando a gente fala em produtos industrializados, produtos alimentícios, farináceos, ultraprocessados, isso é um composto cheio de sódio, que muitas vezes tem açúcares também. Enfim, aí a gente ficou no compromisso de dizer para as pessoas, não é o sal que você bota na comida que faz mal. É o sódio dos produtos ultraprocessados. Se você come processados, então o problema é o processado, né, e não o sal. Esses ultraprocessados são farináceos, geralmente, ricos em amido, né?
rico em farinha, muita farinha aumenta muito a glicose no sangue, e essa glicose no sangue aumentada é que aumenta verdadeiramente a pressão, e o açúcar, né? O açúcar, então, quando ele aumenta a insulina, quando ela aumenta, ela retém sódio nos rins, e a pessoa, então, ali sim, ela retém sódio por conta de excesso de açúcar, de picos de insulina. Muito interessante. E eu achei muito interessante você falar que os melhores antidepressivos estão, de fato, dentro do nosso corpo. A gente produz, né, Rodrigo? Assim, as pessoas, assim, a maioria das pessoas não aprendeu, e hoje essa geração toda, e nos incluímos nessa geração, inclusive as pessoas dos nossos pais, né? É uma geração que aprendeu ao longo da vida a lidar com os problemas. Mas parece que de uma hora para outra esqueceu que é importante lidar com o problema. Então, a qualquer sinal de problema que a pessoa se sinta um pouco mais incapaz, ela não é capaz, então, de entender aquilo que sempre se entendeu, né? Eu preciso passar por isso, eu preciso cicatrizar isso e aprender com isso e daqui para frente. Não, parece que se entrega muito facilmente. E tem vários motivos por isso, né? Mas não vou entrar muito nesses meandros, porque isso é um tema muito, muito longo. Mas vamos falar sobre os antidepressivos que existem dentro da gente, né? A serotonina a gente produz, a dopamina a gente produz, a noradrenalina a gente produz. E a dopamina a gente produz. Então, são os neurotransmissores importantes que partem, que foram a base de uma teoria que chama-se a teoria desenvolvida em 1965, das monaminas. 65. As monaminas são esses neurotransmissores, são hormônios, né, que atuam no cérebro também. E essa teoria, então, se baseava no fato de que a diminuição desses neurotransmissores provocava o efeito depressivo. Então, a pessoa precisava aumentar esses neurotransmissores. E aí começaram a desenvolver medicamentos que inibiam ou tentavam, geralmente tentavam inibir a recaptação desses neurotransmissores. Ou seja, eles eram produzidos, eles são produzidos, tomando a pessoa com remédio, ao invés de ele ser produzido degradado, demorar para ser produzido de novo, ele fica lá, ó, produzido e demora a ser degradado. Produzido, então fica mais tempo. Bom, são inibidores da recaptação, né, desses hormônios. Só que quem produz os hormônios somos nós. E se realmente, simplesmente aumentá-los, diminuísse a depressão, né, a gente verdadeiramente não ia ter pessoas mais se suicidando, né, no mundo. Né, a gente não ia ter pessoas com depressão refratária no mundo. A gente não ia ter todos os estudos maiores, assim, os níveis A de evidência científica, né, as revisões sistemáticas e meta-análises, nos mostrando que, infelizmente mesmo, os antidepressivos ainda não conseguiram comprovar que funcionam mais do que placebo. Infelizmente, né, no final das contas, muitos dos estudos mostram que ele funciona muito pouco mais do que o placebo para a gente considerá-los drogas de primeira escolha. Então, hoje a gente tem o exercício físico sendo compatível com o efeito terapêutico do medicamento e a gente tem também a terapia cognitivo-comportamental. Mas isso para quê? A terapia cognitivo-comportamental para aprender a lidar com as situações, né? Treinar o cérebro para lidar. Os exercícios físicos para estimular a produção deles. E você imagina aí o poder de uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação que proporciona a produção dos neurotransmissores. Esse realmente é o grande foco, né? Fazer o corpo produzir mais, porque se ele está produzindo um pouco menos, e se fosse essa a causa mesmo, só, isolada, a gente tomava o remédio e passava. E não é o que acontece na maioria das pessoas. Pra ter uma ideia, as pessoas geralmente acertam o tratamento após a terceira tentativa de medicamento. Sabe-se lá se na terceira já não é um efeito psicológico, sabe-se lá se nesse momento já passou a pior fase daquele sentimento da pessoa. Então, é até uma chuva de diagnósticos, né? Mas quem consegue lidar, fazer com que haja um efeito antidepressivo, é o amor em casa, é o exercício físico, é o nosso intestino, que é fundamental para que a gente consiga assimilar os nutrientes, ou seja, a alimentação, né? E os estímulos que a gente dá. Então, fora isso de dentro, né? De dentro. Estou fazendo meu corpo produzir o que eu quero.
E aí, de fora para dentro, sem dúvida alguma, é aprender que os insucessos, os fracassos, os problemas, as tristezas, elas sempre existiram no mundo e continuarão a existir cada vez mais. Se a gente aprende a lidar com isso, ok. Se a gente não aprende, a gente fica sempre suscetível a cada problema que aparecer, a gente se sentir doente novamente, incapaz. E aí eu não aprendo com aquilo, eu preciso sempre de uma bengala. O gerenciamento de frustrações, né? E gerenciamento de estresse atual, né? Acho que seria o grande chave. E o estresse é limitante, né, Rodrigo? Porque o estresse, ele abate muito os nossos sistemas hormonais. O estresse para a gente, biologicamente, né, para o nosso instinto, é sobrevivência. Então, se eu estou nesse instinto, utilizando demais esse instinto, esse estímulo de sobrevivência, o meu corpo, o meu cérebro entende que eu não tenho necessidade de ser feliz, né? Vocês entendem que qualquer animal da natureza que está sobrevivendo, né? Sobrevivendo assim, o estímulo de luta ou fuga, né? Tá matando, morrendo. Esse animal ele não precisa ser feliz. Isso é fisiológico, né? Então, assim, eu tenho que entender, pô, se eu estou vivendo num momento de muito estresse e é passageiro, beleza. Se ele é mais contínuo, poxa, eu preciso usar de alguns artifícios para que eu atenue os danos do estresse no meu corpo. E o principal artifício, sem sombra de dúvida, é o exercício físico aliado à alimentação. Esse é o principal. Muita gente convive com o estresse diariamente no trabalho. E segundo disso, claro que seguindo isso, eu preciso aprender a lidar com isso e transformar, a gente chama disso de ressignificar, né? Ressignificar isso é linguístico, né? Em algo que eu possa... A gente encontra coisas positivas em tudo na vida, até num assalto. Eu tô falando, o assalto é uma merda, né? Mas assim, a gente encontra coisas positivas. A gente, para nossa vida, nem que seja assim, olha, não posso mais dar bobeira desse jeito em tal rua. Cara, é bom, eu não posso repetir os erros, né, cara? Agora, se eu não vivo aquela situação e não eu tento tirar alguma coisa positiva daquela situação, poxa, estou num trabalho que eu não gosto aqui, mas é passageiro. Tá bom, cara, trabalha, estuda para tentar sair dali e ir para um outro negócio que te dê mais prazer. Mas faz parte, né? Durante um tempo na vida, vai dizer, quem que gostou de colégio? Porque ninguém gosta, que é a criança que gosta de colégio. A criança gosta de encontrar os amiguinhos. Raras as crianças que são maduras e evoluídas, não era o meu caso, de ir lá gostar das aulas. Não gosta muito. Ou seja, mas eu sou obrigado a fazer. Tem coisas que não tem jeito. A gente tem que passar pelas coisas, né? E se a gente for pensar de fato, né, a escola estoica lá da filosofia, pouca coisa tá no nosso controle. A gente não precisa preocupar, ficar nervoso com o trânsito. Então, concentre naquilo que você consegue de fato fazer alguma coisa, e aí você faz o que você pode fazer. Né? Essa coisa do controle, cara, é o típico exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo meu aqui, para as pessoas tentarem entender, né? Quando eu fiz a residência, a especialização de cirurgia geral e cirurgia plástica no Rio, era o Rio, o trânsito é um caos, né? Um caos. E eu morava no Sul, fui morar no Rio, e aí eu saía com aquele tempo, que era um tempo com lastro, né? Para poder não chegar atrasado. Eu detesto me atrasar. Sou virginiano. Cara, e, bom, hoje acidente, atrasava. Amanhã, acidente, atrasava. Eu falei, porra, não acredito. E aí eu chegava lá, falei, puta, vou ter que falar que eu peguei um acidente. Até que eu vi que era tão comum um acidente, porque era um caminho longo que eu fazia, sempre ia ter um acidente. Sempre ia ter um problema. Cara, eu podia continuar reclamando ou dando desculpas farrapadas lá, que é o que a maioria das pessoas faz. Mas eu teve acidente, desviei, que saco. É inevitável. Não estava no meu controle. O que estava no meu controle? Acordar mais cedo e sair mais cedo. Ponto. Mas daí tu vai perder muito tempo no carro. O que eu fazia? Comprei um barbeador elétrico, cara. E toda vez que eu estava parado no acidente, eu sabia que ia ter uma parada. E se não tivesse parado, na hora que eu chegasse no hospital, eu ia lá e fazia... Ia fazendo a barba no negócio. Ou deixava algumas outras coisas. Cara, comprei um CD, naquela época era CD no carro, né? Enfim, eram aulas. Eu ia aprendendo. Era o audiobook, né, cara? Ia aprendendo. Cara, assim, poucas coisas estão no nosso controle, né, cara? Mas assim como tem coisas positivas, tem negativas do mundo. Ou seja, basta a gente enxergá-las, né? Com certeza.
E um outro ponto, para a gente fechar os tabus da medicina, eu achei muito interessante você falando sobre chocolate para quem é diabético, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? É porque o cacau, as coisas mudaram muito, né, Rodrigo? Chocolate é uma coisa, o produto que chega, você compra é outra. É a mesma coisa que a maionese. Maionese é uma coisa. O produto que você compra zero colesterol não é maionese. Então, o chocolate mesmo, cacau, cacau e cacau. E mais alguma coisa. Então, lá eu tenho a manteiga de cacau, que é a fonte de gordura, geralmente. Eu tenho o cacau com todos os seus benefícios. E eu tenho formas de utilizar alguma coisa que é doce atualmente, né? Que não gere esse impacto glicêmico, ou seja, não seja o açúcar. E com isso, então, o diabético pode tomar tranquilamente, comer tranquilamente, com moderação, com tudo. O problema todo é que hoje o produto que a gente recebe, as pessoas precisam pegar o cacuete de olhar o rótulo, né, Rodrigo? O rótulo ele tem uma ordem. O primeiro produto que aparece no rótulo é aquilo que mais tem. Se for pegar os chocolates que existem no mercado, pode ter certeza que 90% tem como primeiro produto açúcar. Cara, isso não é chocolate. Isso é açúcar com alguma coisa. Açúcar com cacau. Né? E aí aparece açúcar, gordura hidrogenada e depois vem alguma coisa de cacau. Isso, sinceramente, não é chocolate. Agora, chocolate de cacau tem inúmeros benefícios. E no mercado hoje a gente tem. Então, chocolates são adoçados com tâmaras, são adoçados com açúcar, fruta do monge, adoçados com xilitol, com eritritol, com estévia, com talmatina, ou às vezes até adoçado com pouca quantidade de um açúcar de coco, uma pouca quantidade, aí você vê na quantidade atrás, no rótulo. É o maior treinamento que a pessoa pode fazer, deve fazer hoje em dia, frente a tantos produtos que a gente tem, e principalmente contando que muitos têm filhos, né? E precisam escolher, às vezes, na correria, alguma comida, alguma coisa industrializada. Poxa, aprende a ler rótulo. É simples, é fácil. Tem coisas que a gente não vai entender ali dentro, quem não é da área da saúde. Mas o básico, que é qual é a proporção de carboidratos, proteínas e gorduras. E qual é a ordem dos fatores e aquilo que a gente não pode botar para dentro, como gordura hidrogenada, por exemplo, não faz sentido ter essa porcaria dentro dos alimentos, poxa, eu fico distante, fico longe disso. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho sobre a indústria da doença. Mas a indústria da doença é quem fala muito sobre isso, muito bem, né? É o Peter Gott. Peter Gott é um pesquisador célebre, né, no mundo da medicina. Ele que foi um dos fundadores de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que é o Cochrane. Cochrane é uma organização que faz só revisões de estudos na medicina. Então, eles pegam assim, grandes estudos e eles chegam a conclusões. Então, os estudos deles são sempre muito conclusivos, porque eles não diminuem drasticamente o risco de vieses, né, de fatores de confusão, de erros. Tá? Porque se eu pego ali 10 estudos grandes e chego a uma conclusão, eu não estou incorrendo no risco do erro de um, que às vezes é um erro proposital, da indústria que patrocinou o estudo e tal. Eu fico... então, enfim, fica mais... É mais confiável. Tá? E para quem quer aprender um pouco mais sobre a indústria da doença, né, se você jogar aí, comprar livro Peter, porque o sobrenome é difícil de colocar, tá? Ele é dinamarquês. Peter, a máfia em medicina, indústria da doença, vocês vão encontrar o livro dele. Mas eu já falo bastante sobre isso há muitos anos, né? Existe, obviamente, uma indústria que vive da venda de medicamentos. E eu acho isso nobre, né? Eu acho muito importante ter isso, porque tu imaginas que seríamos sem medicamentos, né? Então eu tenho plena consciência da importância. Mas o grande problema é que tudo que envolve dinheiro, a gente tem que ter uma peneira um pouco mais forte. Tá? Imagina,
eu sou fã do capitalismo, né? Não é bem esse o nome que deveríamos dar, mas eu sou terminantemente contra o socialismo e o comunismo. Mas eu sou a favor das peneiras, digamos assim, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Porque não é porque eu sou a favor da indústria farmacêutica e eu sei que ela gera empregos, gera riqueza, impostos. A partir desses empregos, a gente tem uma baita parcela da população que é sustentada. Esses impostos sustentam aqueles que não podem pagar a sua saúde, a sua segurança. Então, né, isso é importante. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os limites, né? Até onde que essa indústria, que é o papel dela, vender, 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 vender. Até onde eu posso confiar naquilo que ela me passa. E tem uma chargezinha muito legal, um meme que as pessoas fizeram, que é uma pessoa do lado da outra falando assim, se você não lê, você vai ter que acreditar em tudo que lhe falam. Né? E na medicina é assim, se a gente não lê de fato os estudos e aprender a ler com crítica, a gente é obrigado a acreditar no que a indústria nos passa. E a indústria, via de regra, vai nos passar aquilo que é mais interessante para ela, não necessariamente aquilo que é mais importante e interessante para os pacientes. Né? Então, eu fico abismado de ver que nós estamos em 2020, cheio de sinais evidentes, como o livro do Peter Gott, como vários outros livros, como agora no meio da pandemia, estudos falsos sendo publicados e tal. E tem gente que não acordou ainda que existe uma indústria da doença. Existe uma indústria que, assim, quanto mais as pessoas adoecerem, mais lucro para a indústria. Tudo bem, eles precisam lucrar, tá certo? Né? Não tem como gerar os empregos, mas é uma matrix, cara. Vocês não saem daquilo ali. Não, só toma esse remedinho para prevenir isso aqui. Você não está prevenindo nada. Né? Preveniria é só uma mudança de alimentação. Então seria assim, ó, muda só isso aqui na alimentação, prevenir isso aqui. Não é bota o remedinho. Porque esse remedinho tem efeito colateral, que gera necessidade de outro remédio, que gera outro remédio. Exato. Olha, a gente poderia discorrer bastante sobre isso, cara, mas as pessoas precisam acordar. Acordar que onde tem uma indústria querendo lucrar com a doença dos outros, e tudo bem, eu acho certo, mais tempo a gente tem, mais dificuldade a gente tem de lidar com os limites, até onde que aquilo ali passou dos limites, né? Até onde que eles estão nos empurrando goela abaixo as coisas. Muito bom. Sobre segredos de uma vida longa, como envelhecer com saúde e postergar o envelhecimento, né? O que você poderia falar para a gente? Alimentação, suplementação, exercício físico, né, já mencionou, mas e falamos também sobre gerenciamento de estresse. Queria que você abordasse desde a gestação até de forma, claro, que por questão de horário não dá para a gente aprofundar demais, né? Mas da gestação até a velhice. O que é muito importante é o pessoal se ater nas fases, desde a gestação, o cuidado que os pais têm que ter durante a gestação, o que a mãe pode ou não pode comer para que o filho tenha saúde, e também na amamentação até a velhice. Se a gente fosse resumir isso numa palavra, Rodrigo, a palavra é epigenética. Tá? Epigenética. Epigenética, né? Epi, né? Transcende acima, transcende a genética. Então, o que a gente vai fazer para que a gente melhore a expressão gênica e o silenciamento gênico. Então, a gente vem ali com uma predisposição a desenvolver uma doença, né? Todo mundo vem com predisposições, e dentro dessas predisposições, a gente vai desenvolver ou não a depender dos nossos hábitos, as nossas escolhas e do meio ambiente. Então, é isso que faz as pessoas viverem mais. Longevidade saudável, viver 150 anos ou 100 anos as nossas escolhas e o meio ambiente, que faz parte das nossas escolhas. Exemplo de meio ambiente, quanto que a gente se expõe ao sol. Isso é meio ambiente. Enquanto a gente não se expõe a toxinas, isso é meio ambiente. Né? Entendi. Escolhas, aí sim, a gente vai ver escolhas. Alimentares é o principal, sem sombra de dúvidas. E as nossas escolhas de como lidar com os problemas. É o gerenciamento do estresse. Né? Aprender a lidar com os problemas. Então, na parte da alimentação, eu acredito que hoje
o grande desafio e aquilo que mais tem como chance, desde a mãe, né, lá, quando está com o bebê na barriga, depois quando nasce o bebê, a vida adulta, o grande desafio é comer mais comida de verdade e diminuir drasticamente produtos alimentícios. Não são todos os produtos alimentícios são ruins, né? A gente tem produtos bons também, mas de modo geral, quando a gente diminui o produto alimentício, nós estamos diminuindo açúcar, farinha, conservantes, elementos químicos diferentes do corpo. Tá? Então, tem uma lógica meio básica, meio genérica, seria isso. E de gerenciamento de estresse, cara, a gente fala muito hoje de respeitar a nossa cronobiologia, que é ter o dia com o estresse de dia, o exercício de dia, o estresse mental de dia, com o gerenciamento de estresse, ou seja, eu tenho um estresse moderado, não posso estar sempre em um sistema de luta ou fuga, ansioso, tenso, e não é o remédio que resolve isso, é a própria pessoa. As pessoas têm uma sensação errada, equivocada, né, de que se eu sou ansioso eu tenho que tomar remédio para ansiedade ou eu tenho um problema. Não, você é o problema. Você não tem um problema, você é o problema, porque o jeito que você enxerga a vida é errado. Então, ou você muda, ou você vai conviver a vida inteira com esse problema que não é um problema aleatório e nem que o remédio possa resolver. Esse é o jeito de lidar com as situações da nossa vida. Isso é muito importante, cara, porque toda vez que eu estou estimulando demais esse sistema de ansiedade, de estresse, eu estou estimulando demais o sistema adrenal, que produz cortisol, adrenalina. Chega um momento que o nosso sistema límbico, aqui tem uma parte do cérebro que coordena, que tem receptores para esses hormônios, ele passa a se adaptar com um novo modelo. E esse novo modelo é um modelo estressor. Ou seja, o seu corpo vai priorizar o sistema de luta ou fuga. Então, tudo aquilo que é mais importante para ele naquele momento é sempre matar ou morrer. Ele deixa de assimilar nutrientes, ele altera as bactérias do intestino, ele altera a composição da microbiota da boca, da vagina, da mulher, do estômago, a produção de ácidos, a liberação de enzimas, a produção de hormônios. Ou seja, eu tenho todo pegar um esqueleto de hormônios, enzimas, antioxidantes que deixam de ser produzidas na ordem que deveriam, né? No ritmo circadiano, de manhã determinados, de tarde outros, de noite outros, para que ele fique sempre no sistema de alerta. Então, na alimentação, pontualmente, comer mais comida de verdade, né? Ou seja, descascar mais, desembalar menos, e diminuir drasticamente farináceos e açúcares, e quanto a isso para todas as fases, nós estamos falando desde a mãe até o bebê, até o jovem, ou então o idoso. Eu coloco aí a suplementação como uma coisa que cada vez mais é importante, Rodrigo, porque a gente usa demais a máquina e os alimentos realmente eles estão perdendo a densidade nutricional, né? É natural de uma maçã no passado que tinha uma densidade, uma quantidade de nutrientes lá dentro, ela não tem tanto hoje, né? Tem estudos que são bem impactantes até nessa área. Então, a complementação pode entrar como uma coisa importante, né? Para colocar dentro do corpo aquilo que eventualmente a gente não consegue. Mas hoje em dia está quase pau a pau com o sistema do estresse. Quase pau a pau. Entendi. Seria suplementação de algo específico, vitaminas, minerais? Cara, assim, ó, geralmente a gente colocar assim, que isso é muito, muito individual, né? Tem pessoas que precisam mais, outras menos, outras que teoricamente não precisariam, né? Mas o que a gente precisaria pensar no modelo alimentar de cada um, o que não está contemplado em abundância para o indivíduo. Se eu sou uma pessoa que não tenho muito estresse, eu utilizo menos complexo B, por exemplo. Eu utilizo menos magnésio. Eu utilizo menos alguns aminoácidos. Mas eu posso prever isso. Se eu tenho uma digestão um pouco piorada, porque eu já tenho uma certa idade, eu aproveito menos o complexo B. Eu aproveito menos os aminoácidos, as proteínas. Então, eu tenho que prever essas coisas, né? E ali complementar aquilo que for necessário para cada indivíduo. Entendi. Agora falando em termos de pandemia, Covid,
está muito em alta imunidade. E você aborda imunidade de aço. Então, tem alguns itens que são muito falados. Eu vou citar alguns. Vitamina D, glutamina, vitamina C, o limão em jejum, a ivermectina, zinco. O que que eu falei aqui que está correto e o que que eu falei de bobagem? Cara, tá tudo certo, né, velho? Se a gente for chutar qualquer coisa, qualquer elemento importante para o corpo, qualquer. Vamos perguntar assim, testosterona é importante. Pô, mas testosterona é importante, cara. O nosso corpo, vamos voltar lá, a primeira papo nosso que a gente teve hoje aqui, é um todo, cara. Eu não Uhum. tenho como funcionar bem faltando qualquer que seja o elemento importante para minha saúde. Então, tudo que tu falar vai dar certo. Agora, tem alguns que são mais estudados para determinadas condições. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente depende um pouco mais da vitamina D, um pouco mais da vitamina C, um pouco mais do zinco, um pouco mais do selênio, um pouco mais de alguns aminoácidos da própria glutamina que a gente produz. Ou seja, aí a gente tem que partir para uma outra, para um efeito secundário. A gente depende de cortisol para imunidade, muito de cortisol. Ou seja, Uhum. se eu estou desgastando demais o meu cortisol ao longo da vida por conta de excesso de estresse, vai me faltar em alguns momentos. Eu estou desviando essa produção. Então, se a gente colocasse aqui numa ordem de prioridade, Rodrigo, talvez a vitamina D tenha uma prioridade um pouco maior em função da deficiência que é muito comum. E não só porque ela é melhor, né? Mas porque as pessoas se expõem muito pouco ao sol hoje. Então é natural de encontrar níveis mais baixos na ampla maioria da população. Eu acho por isso que ela acaba se tornando tão importante assim. Aí da gente, inclusive, complementar, suplementar. Agora, eu acho que talvez aí, Rodrigo, assim, o exercício é importante, o sono é importante, ou seja, a melatonina que a gente produz no sono é fundamental. Uhum. Tem vários chás que ajudam para a imunidade. Chá de sabugueiro, por exemplo, ajuda demais a imunidade. Tem algumas ervas que ajudam a imunidade, como a equinácea purpúrea. Tem os polifenóis ajudam a imunidade. Tem tanta coisa, cara, que é difícil de a gente focar. Mas voltemos aqui. O que está mais ao alcance das pessoas, né? Vitamina D, ter boa fonte de zinco, aí não necessariamente a pessoa precisa suplementar, mas eu posso te garantir que a ampla maioria das pessoas teriam benefícios de suplementar, porque eu meço zinco no sangue, né, dos meus pacientes e eu vejo quão comum é o zinco estar muito mais para baixo do que para cima. E os estudos eles mostram que as pessoas que têm um pouco mais elevado dentro daquele parâmetro de normalidade, elas têm mais proteção, não só para isso, tá? Para câncer de próstata também, para hipotireoidismo também, para outras coisas que não só a imunidade. Vê, o elemento ele não serve só para uma coisa no corpo, né? Serve para uma gama de funções. Então, eu acho que a gente colocaria assim como a vitamina D, o zinco, uma importância um pouco maior, porque são elementos que são nossos. Eu preciso ter aquela quantidade. E a vitamina D eu preciso produzir, né? Agora, fora isso aí, daí a gente tem muita coisa que daí são não nutrientes, né? Não nutrientes são aquelas coisas que, por exemplo, eu estou tomando aqui um monte de não nutrientes. Um monte. E são chás, né? Tem 2 chazinhos aqui que são blends de chás. Ó, aqui dentro eu tenho coisas que eu não necessito para sobreviver. Eu vivo bem com outros, mas que me ajudam demais em várias outras funções. E aí tem um campo muito vasto. Entendi. Você mencionou da importância do sono, né? E tem o impacto muito negativo na saúde. Quais são as causas de um sono ruim, por exemplo, em crianças? Pode ser refluxo, em adultos. Muito adulto ronca, né? E isso é fato. Se a criança dorme mal, os pais dormem mal. Queria que você discorresse um pouco sobre o que podemos fazer para melhorar o sono e as causas, né? Cara, a principal causa de má qualidade, baixa qualidade do sono é a falta de higiene do sono, por que pareça. Né? As pessoas não fazem o básico, que é desligar essa merda de celular de noite, diminuir a intensidade de luz, diminuir os barulhos, parar de assistir televisão de noite. Isso é o básico, assim, a falta de higiene do sono.
Tá? Agora, dentro da higiene de sono, as pessoas precisam pesquisar, eu já escrevi sobre isso, porque tem uma série de coisas aí que são importantes e não daria tempo de falar tudo aqui. Então, perceba que higiene do sono depende do indivíduo, ou seja, a grande causa da insônia hoje é a falta do indivíduo organizar a sua vida para não ter estressores de noite. E a televisão é um estressor. Notícia ruim é um estressor. Luzes, a luz azul do celular é um estressor. Barulhos são estressores. Então, esse é o principal motivo. Junto disso, da higiene do sono, entra também má alimentação. Né? A pessoa que come mal de noite e come um produto alimentício de noite. Mas a tendência também é dormir pior. Agora, fora isso, nós temos outras condições. Ansiedade. Daí a gente volta naquela coisa. Pessoa ansiosa é uma pessoa infeliz. Ela não tem como ser feliz, como ser ansiosa. Eu posso ter ansioso em alguns momentos. Eu fico pontualmente em alguns momentos. Então eu tenho essa tendência em alguns momentos de ser ansioso, então eu tenho que aprender a lidar com isso. Como é que eu aprendo? Aprendendo, né? Não é tomando um remédio, simplesmente. A pessoa muito ansiosa, ela tem mais dificuldade de dormir bem. A pessoa muito estressada também, ela tem mais dificuldade de dormir bem. Mas aí, o envelhecimento, né, ao passar dos anos, também faz com que as pessoas tenham mais chance de dormir pior por conta de desequilíbrios hormonais. Então, esses desequilíbrios hormonais podem fazer com que a pessoa tenha mais predisposição a roncar, tenha um sono mais leve. A pessoa com sobrepeso, que ronca de noite, tem apneia de sono, dorme pior também. Perceba que sim, cara, a maioria dos problemas que nós temos, chatos, somos nós que criamos. A pessoa que está gorda e dorme mal porque ronca, porque tem apneia de sono. A outra porque come que nem um porco de noite. Pô, cara, mulher ou homem, não tem como, né, cara? A gente come demais de noite, a gente é simples, né? É o que eu fazia. O Vitor comia que nem um porco de noite. Ele tinha refluxo. É claro que vai ter refluxo, né, cara? Eu comia de noite pra cacete. Eu acordava mal, né? Não tem como. Então, os problemas, a maioria, somos nós que criamos. Só que como as soluções dependem da gente, e a gente acostumou a querer tudo muito rápido, muito simples, da forma mais facilitada possível, a gente apela demais para medicamentos. Demais. Às vezes, o simples fato da pessoa começar aqui a tomar um chazinho na hora que chega em casa, de noite, um chazinho, isso já muda a vida da pessoa. Olha, vou te dar um exemplo aqui, Rodrigo. Esse tipo de pergunta aqui, tá? A Geisa perguntou aqui: o que comer à noite? Geisa, você nunca vai ter essa resposta rápida. Isso é uma mentalidade errada. Por quê? Porque eu não sei como é que é a sua vida, não sei como é que são os seus hormônios, não lhe conheço, não sei qual a sua idade, eu não sei qual é a sua individualidade bioquímica, eu não sei se você faz exercício ou não, eu não sei nem que hora você deita. Então, o que comer de noite? Cara, ninguém vai te responder isso. Nunca. Ou seja, você nunca vai melhorar. Porque isso não é uma pergunta que se faça. O que comer à noite? Ou eu consulto com profissionais, ou eu pesquiso quais são os alimentos que prejudicam a qualidade do sono. Pá, o Google está aí. E aí, se eu acho que o Vitor tem coisa boa a me dizer, eu ainda pesquiso assim, Sorrentino, para ver se ele já falou sobre isso. Certamente eu já falei. Não só eu. Então, pô, as pessoas estão mal acostumadas, Rodrigo. Isso não é só a Geisa que eu falei aqui, muita gente. Muita gente. A Mônica aqui, para quem tem plantão de noite, a Mônica, eu já fiz muito plantão de noite. Para quem tem plantão de noite, tu tem que idealizar algum dia na tua vida não ter mais. Porque isso tem que ser um período passageiro. Infelizmente, tem gente que tem que ficar um belo tempo fazendo plantão noturno. Isso é trabalho, tá tudo certo. Agora, se eu sei que isso vai me trazer danos sérios à minha saúde, então eu vou me programar para um dia mudar esse meu plantão noturno e passar a trabalhar agora de dia e deixar um plantão noturno para poucas vezes na minha vida. Pô, legal. Pode levar 5 anos, 10 anos, mas se você não souber que é ruim fazer plantão de noite, que você tem que mudar, e para mudar só depende de você, você não vai mudar. Com certeza. Ainda falando sobre o tema do sono, tá muito em alta as pessoas tomarem melatonina. E também deixar o quarto totalmente escuro, tirar até aquela luzinha da TV, você desligar. Eu costumo fazer isso e vejo que eu tenho um sono melhor. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. A luz azul de noite, a luz azul é uma intensidade de luz, né? Enfim,
é um feixe, uma intensidade de luz. Vocês veem que a tela da televisão ela é mais azulada, a tela do celular ela é mais azulada, essa luz azul é muito intensa. E ela significa ao nosso cérebro como se fosse dia. Então é muito difícil de eu estar com aquela luz azul na minha cara, de repente eu querer que meu cérebro entenda que é noite, de uma hora para outra. Né? Então, essa é a pior luz. Agora, luzes outras, né? Amarela, vermelha verde, do stand-by, todas né? elas podem ser ruins. Né? Todas elas podem ser ruins. A vermelha ou alaranjada, ela é a menos pior, Rodrigo. A menos pior, sem sombra de dúvida. Agora, depende também da intensidade. A gente acreditava, né, que a luz vermelha, simplesmente ser vermelha, já resolveria o nosso problema, porque daí não acende o nosso cérebro. Mas o que a gente sabe é que, dependendo da intensidade dessa luz vermelha, ela pode provocar uma sinalização de dia do nosso cérebro também. Então, é uma sugestão, cara, simples, cara. Simples. Eu sou sistemático. Né? Eu, na minha necessidade, eu deixo do lado da minha cama para dormir, eu levo óleo essencial de lavanda, óleo essencial de camomila, tem lá. Eu viajava muito, né? Hoje, em função da pandemia, não mais, mas eu viajava todo final de semana para dar aula, palestra pelo Brasil. Onde eu estava, cara, eu tinha lá a sinalização desse é o meu ambiente. Não interessa o hotel. Olhinho de lavanda, olhinho de camomila. É simples de fazer. Olhinho de camomila, carrega um chazinho. Cara, bota um chá na bolsa, na mochila, tá? Carrega um chazinho, chego de noite, um chazinho, me ambientei e eu deixo uma fita isolante dentro da minha necessaire, dentre outras coisas. A fita isolante, meu amigo, preta, eu colo em tudo que é negócio de ar-condicionado, de televisão, nos hotéis, tudo eu colo. E se a cortina também não fecha direito, às vezes eu colo a cortina. E se mesmo assim tem luz, que a cortina não é boa, eu tenho tapa-olho da minha necessaire. Tapa-olho custa R$5. R$5. E se tiver barulho onde eu tô, eu tenho um tampão de ouvido, que custa R$2. Cara, são coisas práticas, a pessoa precisa pesquisar. Né? Eu fui estudando. Né? E esse tipo de estudo não depende de ser médico, não. É só a pessoa pesquisar. Higiene do sono, o que fazer para dormir melhor. Cara, vai aparecer um monte de coisa. Com certeza. Bom, o tempo tá quase esgotando, mas eu não podia deixar de falar sobre alguns assuntos aqui. Obesidade e emagrecimento, né? As mães têm muita dificuldade de voltar ao peso após a gestação, por exemplo. Então, eu queria que você mencionasse um pouquinho sobre a fórmula do emagrecimento. Não daria, né? Mas você pincelasse um pouco sobre a questão de hormônios e emagrecimento. Bom, a mãe, depois de gestação, né, ela tem um timing, um tempo para conseguir voltar ao seu estado ideal, né, inicial. Para isso, então, ela tem que ter um inicial bom. Ou seja, nós temos que... É urgente que a pessoa, mesmo que ela não deseje se cuidar para a sua vida, ela se sinta na obrigação, numa obrigação, e se sinta mal se não fizer uma regulação antes de engravidar. Ah, Vitor, mas isso é cruel, porque tem gente que não tem saúde. Cara, mas assim, ó, o seu filho não merece nascer com as chances diminuídas de ter saúde. Então, ele não escolhe isso. Né? Então, é importante a gente trazer essa responsabilidade para a mãe e para o pai. Não é só a mãe, não. É a mãe e o pai. Precisa se cuidar para querer engravidar. Não pode ser uma coisa assim, eu quero, de criança birrenta, né? Eu sei, não, eu quero, mas eu vou me preparar para isso. É urgente que a gente traga essa consciência para as mães, para os pais que desejam ser mães e pais, ou que já foram e querem ser de novo. Então, se eu entro bem na gestação, minhas pacientes aqui, deve ter paciente minha me assistindo aqui, tá? Eu atendo muita gestante ou casais que querem engravidar. Eu adoro atender isso, mas adoro. Eu tenho assim, uma consciência muito clara. A mulher que entra bem na gestação, ela sai bem. E ela tem um transcorrer da gestação melhor. Isso é muito, muito óbvio. Né? Então, para depois ela encontrar o equilíbrio dela, é só ela voltar ao que ela estava antes. Demora um tempo. Vai amamentar, vai ter um momento que não consegue se cuidar tanto. Faz parte, faz parte.
Não há urgência nesse momento. A única urgência no momento que nasce o bebê é cuidar dele. É fazer o que a gente tem que fazer. É dar de tudo o possível para ser um bom educador, que vem de casa, né? Veja, alimentar-se bem, para que o seu mamá fique bem, o pai acompanhar a mãe nisso, ajudar a mãe nisso, né? O filho é de um casal, não é só de uma mãe, e o filho do casal não é da babá também. Então tem coisas que são, a gente precisa trazer um pouco, voltar um pouquinho no tempo, né? E se conscientizar novamente daquilo que é básico. Agora, a alimentação saudável faria já com que essa mãe retornasse mais rápido ao seu estado, né, e ao peso. O que é alimentação saudável? Comida de verdade, menos farinha e diminuir essa quantidade de amido que é muito grande que a gente consome. A gente consome carboidrato demais. É de manhã pão, no almoço tem arroz ou macarrão ou batata, de tarde tem mais um biscoitinho, de noite se bobear tem mais uma massa. Não tem como, né? A gente tem que equilibrar um pouco mais isso. Então a alimentação que mais ajuda a mãe depois é uma alimentação com menos amido. Não é cortar 100% dos carboidratos, mas menos amido. Selecionar a quantidade, principalmente a quantidade, não só a qualidade. E isso já seria suficiente para que o corpo voltasse no tempo que ele deseja. O corpo tem um tempo. E esse tempo tem que ser respeitado. A Camila demorou... Olha, hoje ela está melhor. Meu Miguel está com 1 ano e 4 meses. Hoje ela está melhor do que estava antes de engravidar. Se empolgou, está melhor. Até porque nos mudamos, estamos num local aqui propício para cuidar, para se cuidar, mas teve um tempo, né? E não teve urgência. Pô, vi que eu queria voltar mais rápido, tal. Eu sinto que a barriga ainda não melhorou, tal. Está tudo certo, tá linda assim, é linda para essa fase, né? É o bebê, o nosso bebê está saudável, está bem, e tal, e a gente tem consciência disso. Eu atendo às vezes, cara, isso assim, é triste, né? A mãe que teve bebê e fala assim, doutor, tô desesperado para emagrecer. Daí a gente olha o histórico. O histórico sempre teve acima do peso. Querida, é agora que tu tá desesperado para emagrecer? É agora, nesse momento que tá amamentando? E o resto da vida? Quer dizer, qual é a urgência de tomar um remédio nesse momento, fazer alguma coisa nesse momento? Assim como a questão da libido, né? Vamos aproveitar aqui. A pessoa tem tô desesperado porque eu preciso ter libido amamentando. E não vai ter direito. É fisiológico. E se o casal não entende isso, então tem muita coisa, Rodrigo, que assim, é só a pessoa parar para pensar, né? Quem é o ser na natureza que, amamentando, está pronto para ter uma nova gestação? E o sexo, para o nosso instinto, é o quê? É procriar. Não vai ter nesse momento. O corpo, ele vai aos poucos melhorando. Agora, se a pessoa já não era bem antes, vai demorar mais a ficar bem, né? Com certeza. Bom, como é que a gente está de tempo? Tá. Acho que tem que encerrar, senão o Instagram encerra sozinho, né? Mas queria agradecer e te parabenizar novamente pela coragem, né, da medicina disruptiva, quebrando tabus, né? Alguém na posição que você se encontra não precisaria disso, a não ser que fosse algo de vocação, né, e de, digamos, sua meta, né? Deixar um legado e ver que é triste as pessoas trabalharem a vida inteira e, no fim, quando estão aposentados, mais da metade do dinheiro ir para medicamentos. Então, isso requer muita coragem. Então, parabéns e continue assim. Continue com entregando conhecimento de grande valor para todo mundo, tá? E tem o ditado árabe que diz que conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais se multiplica, né? Então, parabéns. E para o pessoal do Elefantinho, tenham ciência que vocês são exemplos para seus filhos. Se você não se cuida, seu filho não vai se cuidar. Então, tem um post do Dr. Victor Sorrentino, ele falou muito bem sobre isso, o quanto ele quer ser exemplo para o filho. Leiam, tem até frases da Bíblia, provérbios. Então, muito bacana. Se você não viu, chega lá, dá uma acompanhada, que vale a pena. Sigam o Dr. Victor Sorrentino para que sua família melhore, tenha uma vida melhor. E é isso. Muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns e obrigado pela oportunidade. Imagina, valeu, Rodrigo. Obrigado também pelo bate-papo aí, matinal. Parabéns pelo trabalho de vocês, Elefantinho.
é, trabalhar, sem dúvida alguma, como tu disse, é uma verdade. Quero reforçar para as pessoas aqui, trabalhar na base, né, nas crianças, do jeito de nascer delas e o jeito de serem educadas pelos pais, né? A escola faz escolarização, ela não faz educação. Educação vem de casa, princípios, valores vêm de casa, mas para isso os pais têm que ter tempo para as crianças, né, para educar, para ficar junto com elas. Então, é muito importante que tenhamos cada vez mais gente trabalhando nesse sentido, né? Como vocês, tentando trazer algo de positivo, de educacional, de bonito, de lúdico e de infantil, verdadeiramente, para as crianças que estão, infelizmente, sofrendo aí uma influência gigantesca, enfim, de pessoas terríveis, né? Então, mais elefantinho bonitinho e menos bosta de neto, irmãos neto da vida aí, porque isso não leva a lugar nenhum, gente. Ok, obrigado e até a próxima, pessoal. Um Valeu, abraço a gente. todos. Falou. Tchau, Valeu, tchau. até mais. Tchau.